Velando todos devem sempre estar a fim de vê-lo voltar. Ó gozo sem comparação no dia do meu Salvador, com a muito grande multidão subiremos ao encontro do Senhor. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar a fim de vê-lo voltar. Tem vindo, sejas meu Senhor, em tua gloriosa luz, e nossa fé terá valor. Nós dizemos, ora vem Senhor Jesus, muito breve sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar a fim de vê-lo voltar. Aleluia, glória a Deus. Hino de número 130. Manso pastor já no mundo viveu, e ele é meu, nos dando a vida por nós padeceu, e ele é meu. Graça tão vasta não posso sondar, mas ele é meu. Sou perdoado, já posso cantar que ele é meu. Cristo é meu, Cristo é meu. Maravilhoso, mas certo é dizer, Jesus é meu. Cristo é meu, Cristo é meu. Maravilhoso, mas certo é dizer, Jesus é meu. Há um amigo de amor sem igual, e ele é meu. Sempre o mais forte, o mais firme e leal, e ele é meu. Sou tão indigno de ser um dos seus, mas ele é meu. Você com amor desfrutar lá nos céus, pois ele é meu. Cristo é meu, Cristo é meu. Maravilhoso, mas certo é dizer, Jesus é meu. Cristo é meu, Cristo é meu. Maravilhoso, mas certo é dizer, Jesus é meu. Ele mandou-nos o Consolador, também é meu, cheio de graça, de paz e de amor, e tudo é meu. Nada me nega dos seus ricos dons, pois tudo é meu. Grandes tesouros tão puros e bons, são todos meus. Cristo é meu, Cristo é meu. Maravilhoso, mas certo é dizer, Jesus é meu. Cristo é meu, Cristo é meu. Maravilhoso, mas certo é dizer, Jesus é meu. Agradeço esta rica oportunidade em nome de Jesus.
Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu confesso que eu sei muitos hinos da água, mas esse daí eu não conhecia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias Sagradas no livro de 2 Crônicas. Aleluia. Que essa igreja em reverência se coloque de pé. Glória a Deus. Aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 7. Aleluia. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Do primeiro até o 5. Aleluia. Quantos acharam? Diga amém. Quem não achou, diga espere. Espere. Glória a Deus. Aleluia. Deus está neste lugar. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 7, diz assim: a glória de Deus se manifesta. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. E o sacerdote não podia entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, ajoelharam-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram, e louvavam ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereceram sacrifício perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifício de bois, 22.000, e de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Glória a Deus. Só até aqui. Espero que já passaram para o nosso pastor, para que possa dar doutrina para todos nós. Amém. Aleluia. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Vamos para o capítulo 2 de Provérbios. Abra sua Bíblia, Provérbios, capítulo de número 2, versículo de número 6. Nós paramos, terça-feira agora, em Provérbios capítulo 2, versículo 5. Conhecer Deus, a própria essência da vida. Mas, antes de encerrarmos o versículo 5 de Provérbios capítulo 2, nós abordamos aqui o versículo 1, 2, 3 e 4. No versículo 5, conhecer Deus, a própria essência da vida. Não é o texto que nós vamos ler, é só recapitulando. Nós destacamos aqui coisas básicas e simples que todo cristão deve fazer para conhecer a Deus. E você que está acompanhando essa série de doutrinas em Provérbios, nós destacamos aqui 3 características simples de conhecer a Deus, a essência da vida. Estudar a palavra costumeiramente, ter uma vida de oração, não apenas fazer uma oração, mas ter a vida de oração, e envolver-se com a sua comunidade, ou seja, com a igreja que você faz parte. E nós usamos aqui textos bíblicos que provam de forma categórica que, se nós estivermos dentro dessas 3 características, estaremos conhecendo a Deus.
ler a palavra de forma costumeira, viver uma vida de oração, que não é apenas fazer uma oração, é viver a oração e estar ligadíssimo ao corpo, que se chama igreja local, a igreja que você faz parte, tá bom? Aí nós citamos aqui alguns textos, que está acompanhando, eu creio que você fez a leitura desses textos junto conosco. Então vamos para o versículo 6, amém? Provérbios 2 e 6. Aleluia. Provérbios 2 e 6. Porquanto é o Senhor quem concede sabedoria, e da sua boca procedem a inteligência e o discernimento. Você já pode anotar o quinto ponto da doutrina. Nós estamos estudando sobre a excelência da sabedoria no capítulo 2 todo de Provérbios. O tema todo de Provérbios, capítulo 2, a essência da sabedoria. Hoje nós destacaremos o quinto ponto, que é a sabedoria é dádiva de Deus. A sabedoria é dádiva de Deus. Vocês sabem muito bem que a palavra dádiva significa, no grego, charisma, presente, dom. Esse presente, este dom, é nos concedido pelo próprio Deus, pelo próprio Criador. Mas a gente precisa fazer aqui uma separação entre a sabedoria como dádiva de Deus, que é divina, quanto aquela que é humana, secular. Nós precisamos compreender de forma suficiente que a sabedoria de Deus, que procede dele, muito diferente daquela que o homem a conquista em suas salas de aula, seja ela salas de aula teológica, salas de aula secular, porque todas estas nós temos auxílios que procedem de homens, essa sabedoria, essa inteligência, discernimento. Eu já disse aqui que o discernimento moral, escute, o discernimento moral é diferente do discernimento espiritual. O discernimento moral, até para quem está errando, os mesmos conseguem discernir moralmente que os seus erros são prejudiciais. Por exemplo, vamos separar aqui o discernimento moral do discernimento espiritual. O discernimento moral, você conversa com alguém que faz uso do cigarro, ou da cocaína, ou de qualquer outro tipo de droga, do próprio álcool, das próprias práticas de ordem moral, como trair, cometer orgias, se envolver com as práticas ilícitas da vida. Se você perguntar para alguém assim, você sabe que o cigarro lhe faz mal? A pessoa vai responder sim, mas ela não larga o cigarro, mas ela sabe que o cigarro faz. É uma forma de distinguir, embora ela não queira largar, ou ele, mas ela assume de forma explícita de que o cigarro lhe causa mal. Se você perguntar a qualquer pessoa, o álcool te faz bem, que é a bebida alcoólica, as pessoas, mesmo estando lá, vai dizer que não faz, mas não larga. Mas quando ela diz que não faz bem, ela está apenas evidenciando que ela tem e é possuidora de um discernimento moral. Se você pegar um homossexual, ainda que ele ame suas práticas, porque eu já conversei com alguns, evangelizei para alguns, eles amam aquela prática, mas eles sabem que pelo discernimento moral é uma prática antibíblica e é uma prática condenável.
Então, o discernimento moral difere muito mais do discernimento espiritual. O discernimento espiritual é você estudar a Bíblia, e dentro do discernimento espiritual você consegue detectar o que é uma heresia, identifica um falso profeta, um falso pastor, um falso líder, um falso pregador, falsos vasos, falsos adoradores. Pela palavra de Deus, o discernimento espiritual te dará uma capacidade de você discernir coisas espirituais em pessoas que infiltra-se no nosso meio. Quando eu digo no nosso meio, não é apenas aqui, mas nas igrejas de um modo geral, e você consegue pela palavra distinguir o que é e o que não é de Deus. Mas o discernimento moral está ruim, né? Está chiando, né? Está chiando? Pronto. Então, o discernimento moral, Deus deu ao homem. O discernimento moral Deus deu ao homem, que se chama de graça comum, dons naturais, muito diferente do que se trata dos dons espirituais. Todo ser humano, seja ele do bom ao mais perverso, eles têm discernimento moral. Eles sabem quando eles fazem o que é certo, e também eles sabem quando faz o que é de errado. Agora, a sabedoria divina, que é uma dádiva de Deus, esta sabedoria é capaz de nos conduzir à inteligência e ao discernimento espiritual, porque não se trata de algo natural, não é uma graça comum, não é um dom natural. Pastor, você está falando de um dom natural, eu quero saber mais ou menos o que é esses dons de ordem natural, essa graça comum. Por exemplo, ninguém nasceu capacitado para abrir um corpo de um ser humano, depois fechar e o homem voltar a viver normalmente. Esse dom natural, essa graça comum, vai ser conquistada nos estudos seculares. O camarada está cursando medicina, está se formando para se transformar em um doutor, para diagnosticar os seres humanos e passar o remédio correto para o uso correto e recuperar a saúde dos homens, das mulheres, das crianças, dos jovens, etc. Isso é graça comum, e isto é dom natural. O que é dom natural? É um homem que tem a capacidade de pegar a areia, transformar em vidro, e o vidro transformar-se em um púlpito, e esse púlpito eu estou fazendo uso dele. O que é dom natural? Graça comum, esses dons naturais. É o homem com a sua inteligência criar um pássaro de ferro, que é o avião, e fazer pessoas transportar de um lado para o outro dentro de poucas horas. O que é o dom natural? É o homem criar antibióticos para matar bactérias ferozes no corpo humano, de animais, e ter sucesso. Isso é dom natural, né? E para quem não sabe, Deus usa também essa graça comum, esses dons naturais. Por isso que eu expliquei já aqui o que é a ação ordinária de Deus e ação extraordinária de Deus. Ainda que os médicos não assumam que Deus está por cima deles, porque a maioria daqueles que cursam a medicina são incrédulos e ateus, mas não sabem eles que eles chegaram ali porque Deus permitiu, porque o dom natural, a graça comum, também se manifesta na permissão divina. Aí, quanto à questão da manifestação extraordinária, Deus, quando decide realizar alguma coisa, o cego vê, o coxo anda, o morto ressuscita, o surdo ouve, o mudo fala, e assim vai. Amém? Agora, para nós entendermos isso, é necessário nós recebermos o quê? A sabedoria divina, que vem e procede de Deus. Primeira coisa a ser destacada aqui, é algo muito importante, não durma, preste bem atenção, porque às vezes nós nos debruçamos tanto em adquirir conhecimento, que
que acabamos desprezando a sabedoria divina, que é o sobrenatural de Deus no natural do homem. Preste bem atenção, a verdadeira sabedoria não se recebe nos bancos de uma escola, nem se aprende com a leitura de bons livros, irmãos. Nós estamos vivendo um período de escassez de sabedoria. Por quê? Porque nós temos talvez bons leitores de livros, mas não temos bons homens que usam a sabedoria. Temos pessoas que até mesmo são inteligentes, intelectuais, faz uso dessa intelectualidade, dessa inteligência, como nós estávamos conversando ontem, eu, Diácono José, obreiro Douglas, o jovem Luiz, e eu não me lembro, parece que era o Wesley ou era o Pedrinho, não me lembro. Nós estávamos conversando sobre essa questão de não permitir que a nossa inteligência venha sobressair aquilo que é eterno e aquilo que é divino. Um dos maiores perigos de alguns homens é abraçar de forma sua inteligência, sua intelectualidade, fazendo que a mesma venha sobressair sobre a sabedoria que é divina. Então, essa sabedoria você não vai alcançá-la, ou ela vai chegar até a você, pelo fato de você ler bons livros, cursar sua faculdade, ou entrar em faculdades teológicas. Sabe quando é que a nossa inteligência, ela mesma vai nos reprovar? É quando nós assumimos que somos intelectuais e agimos como tolo. Estamos sendo reprovados quase todos os dias, porque cremos que estamos agregando coisas boas, mas elas não estão fazendo uso da nossa vida. Entenda bem, não é, olha irmão, isso aqui como é tremendo, ó. Não é sempre você usar a inteligência, é a inteligência usar você. Sabe por quê? Porque quando você tem a inteligência e age como todo, não é a inteligência que está me usando, é você que está usando ela de forma tola. Amém, irmãos? Vai para cá. Porque quando não se tem a sabedoria divina, não se faz o que Salomão fez. Salomão agiu com sabedoria, julgando a causa de duas mulheres, uma querendo usar a inteligência de ter um filho que não lhe pertencia, pois o dela estava morto, mas queria usar o entendimento ou sua inteligência com malícia para poder adquirir um bem que não lhe pertencia. Então Salomão chega, pega ali uma faca, um cutelo, não sei, uma espada, e julga aquela situação. A mãe que queria o que não era seu, ela grita em voz alta: não faça tal coisa, não parte o menino é dela, não é meu. Você não vai conseguir essa sabedoria lendo livros diversos, entrando em faculdades diversas, ou até mesmo comprando um oceano de inteligência. E este oceano que você tem, nele nem sequer você sabe nadar. A sabedoria, ela faz mais uso do nosso comportamento do que a nossa própria fala. Salomão falou pouco e agiu com sabedoria. A sabedoria não é muito a questão de saber falar, é a questão de saber agir. Então a verdadeira sabedoria não se recebe nos bancos de uma escola, nem se aprende com a leitura de bons livros. Só lembrando que não há proibição aqui na parte do pastor, porque eu também leio livros, embora talvez eu não leia tanto como você, mas eu leio um pouco. A proibição aqui não é deixar de ler livros. A questão aqui, sabe qual é?
está lendo para praticar e usar de sabedoria? Ou está querendo se transformar em um intelectual? Ou para demonstrar alguma coisa que você sabe, sem saber executar de forma sábia? Glória. A sabedoria divina não é um dote natural. Homens sábios que surgiram dentro de décadas e séculos, homens sábios, usaram a sua sabedoria para criar forcas e degolar cristãos. Quem está ouvindo, irmãos? O homem, na sua astúcia, na sua malícia, na sua sabedoria perversa, se tornou um animal, como eu disse, e vou dizer mais uma vez, por conta do pecado, nós estamos sujeitos a se transformar em pessoas estranhas, cometer coisas estranhas e concordar com aquilo que é estranho. Se eu perguntar aos obreiros aqui, antes da queda de Adão, o que é que nós tínhamos no jardim do Éden? Antes da queda de Adão e Eva, o que é que nós tínhamos no jardim do Éden? Culto, celebração, comunicação oral, não provaram do pecado, características espirituais, morais e físicas perfeitas. Você não vê homem deitando com homem, mulher deitando com mulher, você não vê nada disso e outras coisas que nós estamos vendo hoje na nossa sociedade. Você não vê isso. Você vê um casal feliz, em plena perfeição com Deus, você vê só isso. Mas depois que eles pecam, o homem começa a fazer o uso do que ele entende, do que ele sabe, só para praticar o mal. Imagina, estou falando de pessoas conceituadas, que usam a sua inteligência, seu discernimento moral, sua sabedoria, só para praticar o quê? O mal. E isto não é mais nem menos do que um dote natural, uma sabedoria humana. Primeiro, isso já se torna diabólico, demoníaco e satânico. Muitas pessoas, embora não sendo cristãs, escuta, viu, irmão? Não se escandalize não. Muitas pessoas, embora não sendo cristãs, ela faz uso do discernimento moral, sabe muito bem o que é bom ou ruim para ele, para a família, para o casamento, sabe? E são pessoas agora que estão agora em faculdades, estudando, vão chegar em casa 11 horas da noite, às meia-noite, para poder nos atender nos hospitais da melhor forma possível. Tem gente agora nas suas salas de aulas, estudando, se especializando para se transformar em pedagogo, para nos ensinar matemática, português, sociologia, história, geografia. E o seu e o meu, e você está lá, o seu filho, o meu filho, a sua filha está lá, e os jovens estão lá, e alguns anciãos que ainda estão estudando, algumas moças aí estão estudando, dependendo do dom natural que Deus deu a essas pessoas. E sabe o que é que Deus está mandando dizer? Eu estou lá. Eu estou lá. Ali é a minha glória sendo manifesta. Eles não entendem que eu estou lá, mas você que está ouvindo essa palavra, você vai entender a partir de hoje que Deus está lá naquela sala de aula. O problema do cristão, sabe o que é? É que Deus só está aqui, porque nós estamos fazendo uso da palavra. Diz aí que Deus está agora dentro dos hospitais, usando mãos de homens, de seres humanos, e curando e restaurando através da medicina, porque é uma sabedoria ordinária na vida de homens ordinários. Amém? Sabedoria. Então, sabedoria não é um dote natural. Tire isso da sua cabeça. O que vem de cima traz tanta segurança quanto aquilo de baixo não traz. Porque o que vem de cima não se perde. Eu me perdo, mas o que vem de cima não se perde.
E o que você constrói aqui, lendo bons livros, cursando faculdade teológica, seus colégios seculares, suas faculdades, você está agregando tudo aquilo que é de ordem natural, que também Deus faz uso disso para que o homem entenda que por detrás dessa ação ordinária Deus está presente. A gente precisa entender que tudo isso aqui passa. Jesus, uma certa vez pregando, disse assim: passará os céus e a... Aí você faz um cálculo: passará os céus e a terra. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? A expressão passará os céus e a terra, ele está falando tudo aquilo que iniciou-se e tudo aquilo que terá um fim se findará. Tudo aquilo que eu construí, você construiu, tudo aquilo que nós sabemos, entendemos, agregamos para a nossa vida, tudo isso, minhas experiências, minha vida, minha sabedoria, meu discernimento, minha intelectualidade, minha beleza, minha estética, minha grife, o que eu construí, o que eu não construí, passará tudo. A expressão tudo dá a ideia de que do começo ao final. Quer ver uma coisa? Quando alguém morre, o que ela leva? E tem gente que quando morre nem dignidade leva. Que coisa triste, morrer e não levar dignidade. Eu já contei até um caso aqui, né? A pessoa morre uma crente fofoqueira, o corpo está bem aqui, ó. Morreu uma crente fofoqueira. Aí vem um ímpio, um pecador. Rapaz, olha aí quem morreu. Pastor Henrique está dando graças a Deus, não é não? Irmão, não é ridículo? Já pensou morrer aqui um crente veaco? Que compra e não paga porque não quer? Eita, meu irmão, olha aí quem Jesus levou. Se Jesus levou, né? Nem com dignidade morreu, irmão. Que coisa terrível. Homens que morreram com dignidade, usando a sabedoria divina. Escute, irmãos, homens e mulheres que morreram com a sua dignidade, usando a sabedoria divina, muitos deles foram lembrados lá em Hebreus capítulo 11. Olha para cá, meu irmão, olha para cá. Muitos deles, inclusive Raabe, uma prostituta, que foi canal de Deus para salvar dois espias, dois homens. A muralha cai, mas a casa dela que está na muralha não cai. Deus salvou aquela mulher porque ela usou a sabedoria para socorrer dois homens de Deus, e por conta disso, o nome de Raabe, aquela que nós chamamos de prostituta, foi salva pelo fio de escarlate, e o seu nome está na galeria dos heróis da fé. Porque não é o que eu sei, ou o que eu estou adquirindo, é o que eu faço, irmão. Eu vou concluir o texto, a Câmara me ajudou aqui. Passará os céus da terra, mas a minha não há de ir para. Então nós precisamos, irmão, nós estamos no culto de doutrina aprendendo. Os obreiros aqui podem até me ajudar. Teve um homem que fez mau uso da sabedoria. Escuta, irmão, Deus vai me lembrando aqui, ó. Acã escondeu o que não era para esconder. Pegou despojos que não era para ter pé. Vamos dizer que Acã fez um assalto, furtou. Só um exemplo. Foi esconder. Aí Josué começou a passar de casa em casa. Aí detectou que o pecado estava na casa de Acã. E por causa do pecado de Acã, Israel foi derrotado, amaldiçoado, porque desobediência atrai maldição. E tem... Olha para cá, irmão, olha para cá, olha para cá. Se eu não me engano, depois de 800 anos,
Ei! Depois de 800 anos, o pecado de Acã é relatado lá em Crônicas. O que o homem fez há 800 anos atrás, alguém está escrevendo o livro de 1ª e 2ª Crônicas, está lá, ainda vou encontrar e vou mostrar para vocês. O pecado de Acã é lembrado. O fracasso que ele cometeu, ou seja, morreu sem dignidade. A sabedoria te dá a capacidade de te tornar digno, porque a sabedoria divina muda teu comportamento e a tua conduta.